Eu tenho os slides da aula que eu vou usar, eu queria mandar para alguém, posso mandar para o Fernandinho e ele encaminha para vocês direto? Pode ser? Show, então tá bom. Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha, tá? Estou aqui para poder ajudar vocês. Eu sei que 1 hora vai ser muito pouco, talvez para a gente trabalhar tudo que eu gostaria, tá? Do jeito que a gente gostaria, mas deixa eu só achar aqui o botão certo. Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo aí. Na hora que aparecer na tela, alguém pode me dar um ok aí também? Beleza? Show. Galera, é o seguinte, pelo que foi passado, a necessidade de vocês era nesse item D, tá? Eu tô sem minha caneta, infelizmente eu vou tentar usar só o material aqui, tá? Eu fui pegar lá o edital da prova, né, que é um ponto interessante, e aí, pela mensagem que eu recebi, era para eu dar um foco aqui nesse item D, né, da descoberta da radioatividade, raio-x, raio alfa, beta e gama, né? E essa outra parte aqui de reações químicas, ok? É isso mesmo? Ficou combinado? Show? Eu estava vendo aqui o conteúdo, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa interessante aqui. Se alguém tiver alguma outra dúvida depois em relação ao assunto, depois que a aula acabar, e quiser tirar alguma dúvida comigo aqui, tá? Acredito eu que eu sou a última aula, né, de hoje, vocês podem tirar um tempinho comigo aqui também, tá? Eu estava vendo aqui substâncias, misturas, né, temperatura de ebulição, processo de separação de misturas, os modelos atômicos que está dentro desse item aí, a parte de ligações químicas, tabela periódica e estequiometria, tá? Então tem bastante conhecimento aí. Se vocês quiserem tirar um tempinho comigo depois, podem ficar à vontade, tá? Então é o seguinte, aqui também, ó, nesses códigos, esse código ele é um código lá da BNCC, onde ele meio que explica mais ou menos as competências e as habilidades que ele espera de um estudante dentro desses assuntos, tá? E aí, em cima disso, eu preparei a aula para vocês, para a gente ser o mais assertivo possível, tá? Eu vou começar com a ideia da radioatividade, para a gente passar aí pelos raios-x, gama, alfa, beta, etc. E aqui, só para a gente acompanhar um histórico da descoberta da radioatividade, eu aproveito até para fazer um comentário aqui, que tem a ver um pouquinho com modelos atômicos, tá? Olha só, em 1875, William Crookes descobriu os raios catódicos. Ponto interessante aqui para eu já recordar com vocês, tá? Esse é o mesmo experimento utilizado por Thomson para descobrir os elétrons lá em 1897, tá? 22 anos depois. É o mesmo experimento que ele usa para descobrir a natureza elétrica da matéria, para descobrir os elétrons, tá? Então, se vocês lembrarem aí, lá no modelo de Thomson, o modelo pudim de passas, a grande sacada dele é a descoberta do elétron através do experimento de Crookes, através dos raios catódicos, tá? Então, aqui a gente começa a entender as emissões de partículas a partir, ou de energia, né, de radiação, através da matéria. Em 1895, esse cara aqui, ó, Wilhelm, ele descobre os raios-x. Vou falar um pouquinho só do raio-x separado depois, porque a prova também cobra um ponto sobre o raio-x. Mais para frente, esse cara, Becquerel, ele vai descobrir que as substâncias são capazes de emitir radiação espontaneamente, e aí ele vai descobrir isso estudando urânio, tá? Ele vai estudar minerais de urânio e vai perceber que esses... de urânio não, desculpa, de urânio mesmo. Tá? E aí ele vai entender a natureza da emissão, da radiação da matéria. Aí, grande Marie Curie, né, 2 prêmios Nobel aí em 1911, por causa das suas contribuições, vão descobrir 2 elementos químicos e vão descobrir que o urânio tem essa característica radioatividade. Tá? E vai ser uma questão aqui do início, de fato, desse nome radioativo, um elemento capaz de emitir partículas. Tá? Olha aqui em 1898, a gente tem Ernst Rutherford. Ernst Rutherford é um dos modelos atômicos que a gente tem também. Dalton, Thomson,
Rutherford e depois o modelo Rutherford-Bohr. Rutherford é o modelo planetário, lembram lá? É o modelo que ele descobre o núcleo e divide o átomo em núcleo e eletrosfera. Então, qual que é o interessante aqui? Que ele já está trabalhando, olha só, ele descobriu a radiação alfa e a radiação beta em 1898. Ele propõe o seu modelo, se eu não me engano, em 1911, tá? Aí quase 13 anos depois ele vai propor o modelo atômico dele. Então aqui a gente também tem uma grande contribuição, inclusive, qual que é a definição, né, o experimento dele? Ele usa o experimento da folha de ouro, que ele bombardeia uma folha de ouro com partículas alfa vindo de uma caixa contendo polônio. Polônio-plutônio, sempre confundo, tá? Se eu não me engano, é polônio. Que foi descoberto por Curie aqui, ó, um ano antes, tá? Então, tem toda essa parte, essa introdução também, tem um link com os modelos atômicos e a sua evolução. Então, use isso para poder reconhecer como que esses experimentos podem estar associados à descoberta dos modelos atômicos, à proposição desses modelos, como que eles contribuíram para isso, ok? E aqui, 1900, Paul Urich vai descobrir a radiação gama. Tá? Perceba que eu estou usando o termo radiação alfa, beta, gama. Em alguns livros você pode encontrar como partícula alfa ou partícula beta. Tá? A gama ela é sempre tratada como uma radiação. E aí agora eu já vou contar para vocês o porquê. Vamos lá. Então, uma introdução aqui para a gente contextualizar isso, eu queria fazer esse link, tá, pessoal, da descoberta da radioatividade, do histórico dos materiais radioativos e dos modelos atômicos, até já para fazer um apanhado aí, tá? Modelo de Dalton, modelo maciço, modelo indivisível, modelo que usa muito a ideia de que elementos diferentes têm massas diferentes, então ele não conhece radioatividade, ele conhece isótopos, isóbaros, isótomos, né? É bom associar esse tipo de coisa. Quando o Thomson já descobre o elétron, ele já está ali com o experimento de Crookes, ele já existe há mais de 20 anos, tá? Foi descoberto o início da radioatividade. Quando o Rutherford vai propor o modelo dele, ele já estava trabalhando com radiação alfa e beta, ele já estava trabalhando com materiais radioativos, ele fez apenas um experimento para fazer a sua proposta, tá? Que foi a proposta do sistema planetário, né? Onde você tem ali o núcleo pequenininho e os elétrons ao redor, tá? Não vou aprofundar nisso não, mas para a gente comentar. E aí, olha só, raio-x foi uma descoberta muito, muito louca para a época. Essa aqui é uma imagem, né? Pelo menos diz que é, né? Da primeira radiografia tirado pelo Wilhelm lá, tá? Então, ó, raio-x é uma forma de radiação eletromagnética. A gente tem várias formas de radiação no espectro do eletromagnético, tá? Acho que acredito que todos vocês saibam disso. Micro-ondas, você tem aí as partículas, radiação gama, você tem ondas de rádio, ondas de TV, de internet, você tem a região do visível, que é o comprimento de onda que a gente consegue enxergar, o infravermelho, o ultravioleta, e uma dessas radiações é o raio-x, tá? O raio-x, ele acontece quando um feixe de elétrons, que foi até se você procurar na internet, tem um videozinho contando como que o Wilhelm fez esse experimento, tá? Ele pegou a ampola de Crookes, ele fez uma modificação com a ampola de Crookes, que está aqui, e aí ele percebeu que quando um feixe de elétrons atingia uma placa de metal, né, quando colidia com um material metálico, ele era possível de formar radiação, de liberar radiação. E que essa radiação, ela é absorvida por estruturas mais densas, tá? Por isso que a gente usa os raios-x, né? Ele chamou essa emissão, entenda o raio-x não estou falando da radiografia, mas estou falando das ondas que se chamam raio-x. E aí ele percebeu que o raio-x, ao atravessar corpos, consegue fazer imagens, tá? E aí é interessante, eu vou entrar um pouco nessa questão lá na frente, para vocês entenderem um pouco do aspecto social, ambiental, humano aqui, envolvendo a radioatividade, principalmente energia nuclear, e o uso de equipamentos, ou saber atrelar isso com a medicina, com a obtenção de imagem. Aí a gente tem, por exemplo, a tomografia, que é uma evolução do raio-x, né? Pensa que o raio-x ele tira uma imagem de 2D, né? Então você não consegue ter visão de vários pontos diferentes
Então, a tomografia, né, não sei se vocês já viram, a ressonância magnética vai ser um pouquinho diferente, mas a tomografia ela acaba tendo essa mesma ideia também, beleza? Então, aqui, um comprimento de onda pequeno, que, ao atingir a matéria, consegue ionizar essa matéria ou penetrar ela. Tá? E aí eu comento também uma outra coisa, que é a radiação ionizante e não ionizante, mas daqui a pouquinho eu falo disso também. Pessoal, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilos? Qualquer coisa, só me interromper aí, beleza? Então vamos lá. Aí é o seguinte, agora, para a gente entender a radioatividade nessas descobertas todas, ele é um processo natural, espontâneo, aonde átomos instáveis emitem radiação. E aqui eu quero chamar a atenção para essa instabilidade, é quando a gente tem um grande número de nêutrons em relação ao número de prótons. Aí aqui eu resgato um outro conhecimento com vocês, tá? Lá no modelo de Rutherford, dentro do modelo de Rutherford, a gente estuda ali os números químicos, os Z, que é o número de prótons, A, que é a massa, N, que é o número de nêutrons, e aí a gente sabe que a massa do átomo está toda concentrada no seu núcleo, e lá, né, temos prótons e nêutrons. Lembra disso, tá? Estrutura atômica, os elétrons estão na eletrosfera, ao redor do núcleo, e o núcleo tem prótons e nêutrons. E a massa, então, portanto, está concentrada ali. Quando o átomo é muito pesado, quando ele começa a ter muitos prótons, muitos nêutrons, ele começa a entrar em colapso, vamos assim dizer, ele fica instável. E para corrigir essa instabilidade, ele vai passar por um tipo de processo que é chamado de radioatividade, onde ele vai emitir partículas de dentro do núcleo. Então, pensa assim comigo. A gente estuda 3 tipos de fenômenos na natureza, tá? Fenômenos físicos, onde a gente não altera a composição, por exemplo, congelar a água continua sendo água, seja ela líquida, sólida ou gasosa. Quando eu faço uma reação química, que a gente vai ver mais na frente, né, a conversão de reagentes em produtos, e quando a gente tem também um processo nuclear, que aí esse processo vai acontecer dentro do núcleo, beleza? E ponto importante, núcleos que sejam instáveis. E aí daqui também a gente vai acabar tendo isótopos importantes, como o isótopo do carbono 14, que acaba tendo um número de nêutrons um pouco maior, né, do que os outros isótopos, e acaba tendo instabilidade, já que esse é o carbono usado para datação de carbono 14, né, datação de fósseis e etc. Acredito que vocês saibam um pouquinho disso daí. Então, vamos lá. A gente tem 3 tipos de emissões. 2 delas são consideradas partículas e uma delas é considerada só uma radiação. A radiação gama, entenda a radiação gama, que está aqui embaixo, é uma radiação eletromagnética, ok? E essa radiação, ela vem sempre acompanhada de uma emissão alfa ou beta. Ou melhor, uma emissão alfa ou beta está sempre acompanhada de uma radiação gama. Eu posso ter uma emissão gama sem necessariamente emitir partícula. Mas sempre que se emite uma partícula, vem também acompanhado essa radiação. Perceba que a radiação gama ela não tem carga e ela não tem massa. Ela é, de fato, muito parecido com a luz. Tá? Ela não teria massa, ela não teria carga elétrica. A partícula alfa, símbolo grego alfa aqui, como se fosse um peixinho, né? Eu consigo imaginar botar um olhinho aqui, ó, vira um peixinho, tá? Ele é idêntico a um átomo de hélio. O átomo de hélio, ele tem massa 4, e ele tem 2 prótons, tá? Então, se você fizer aí o número de prótons, a massa menos o número de prótons, você vai achar o número de nêutrons, que são 2 nêutrons. E aí a gente diz que está saindo um átomo de hélio de dentro do núcleo. Então, aqui um sinônimo para partícula alfa vai ser eu falar átomo de hélio, tá? Estou expulsando um átomo de hélio. Então, 4 massa, 2 prótons, 2 nêutrons. Estou fazendo 3. 2 prótons, 2 nêutrons. Então, olha só, a simbologia também, tá? a gente representa como se fosse um símbolo químico, né? Coloca o 2 embaixo, que é o número de prótons, e o 4 em cima, representando a massa. A partícula beta, por sua vez, ela é semelhante a um elétron. É como se, tá? É como se um desses nêutrons que são instáveis, ele se quebrasse em um próton e um nêutron, em um próton e um elétron, desculpa, e esse próton fica dentro do núcleo e o elétron ele é ejetado, e aí seria uma partícula beta, tá? Perceba que ela tem carga -1, aqui, dá para ver? -1, e massa 0. Isso aqui se semelharia a um elétron, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês uma equação mais na frente, para a gente entender como que a gente vai associar isso numa equação química.
Poder de penetração, isso aqui é interessante para vocês associarem isso a impactos sociais, ambientais, econômicos, humanos, saúde e etc. Tá? A partícula alfa, a primeira partícula aqui, ó, perceba, 2 prótons, 2 nêutrons, ela tem baixa penetração. Tá? Então, ela não penetra nem em uma folha de papel direito. Tá? Ela tem baixa penetração. A partícula beta, ela já tem média penetração. Ela consegue penetrar uma folha, mas não consegue penetrar aqui uma parede. Tá? A radiação gama, ela já consegue ter alta penetração. Então, ela penetra uma folha, penetra a parede, e ela é só barrada por uma placa de chumbo. Então, aí um comentário interessante. Por isso que quando a gente vai fazer raio-x, tá? O raio-x tem um poder de penetração um pouco menor do que a radiação gama, é inferior à radiação gama, mas também tem alta penetração, tá? A gente usa aqueles coletes, né, para evitar o acúmulo, ou, na verdade, o ataque à tireoide e até, se eu não estiver muito enganado, tá, a problemas do órgão genital, tá? Eu acho que tem alguma situação envolvida também com a proteção disso, né, da tireoide e de órgãos reprodutores por causa do impacto que o raio-x pode ter nessas regiões. Outra coisa, aí lembrando aqui, a ideia de ter uma proteção de chumbo, tá, para a gente que vai fazer raio-x em lixo nuclear. Esse lixo ele é armazenado em buckets ou em lugares, né, que tem um revestimento de cimento, um revestimento de chumbo, justamente para bloquear a emissão gama. Lembra, toda emissão alfa ou beta é acompanhada de uma emissão gama, tá, de uma radiação gama. Essas radiações, a gente vai seguir aqui, não vou entrar em detalhe, acredito eu que não preciso saber o nome da lei, tá? A lei de Sturge, mas é 2 leis aqui, que é a emissão alfa e a emissão beta, tá? Repara aqui comigo, o modelo de uma emissão alfa, que eu tenho aqui um elemento de Z, número de prótons, e massa A. Ao emitir uma partícula alfa, eu tenho aqui, ó, um produto, um elemento modificado, um outro elemento, tá? Um elemento Y, com 4 unidades a menos de massa e 2 unidades a menos de prótons. O que é interessante você observar? Se eu te der só uma equação, tá? Te dou o elemento, os 2 elementos e a partícula alfa. Eu posso te perguntar quantas partículas estão sendo emitidas. Basta eu fazer um cálculo de diferença entre a massa do reagente e a massa do produto. Essa diferença vai ser sempre um múltiplo de 4. Por quê? Porque partícula beta não tem massa. Então, a partícula beta não afeta a massa do produto, apenas partículas alfas. Então, você vai fazer, vamos supor que a diferença de massa entre o reagente e o produto deu 32 unidades. Isso quer dizer, então, que foram emitidos 8 partículas alfa, ok? Aí, depois, para eu descobrir quantas partículas beta foram emitidas, eu posso comparar os números de prótons, tá? Pensa comigo que, seguindo a lei de Lavoisier, né, não vou nem falar conservação das massas, mas por uma ideia de estequiometria até, tudo que tem de um lado da equação tem que ser igual ao do outro, tá? Isso implica a carga, isso implica a massa, o número de prótons. Aqui seria um balanceamento, como se a gente estivesse fazendo lá na reação química. Com aspas, não, é um balanceamento mesmo. Só que eu posso fazer um balanceamento de partículas alfa e beta dentro de uma reação química, tá? Perceba, olha só, a emissão beta, a diferença, ó, é o aumento de 1 unidade de número atômico. Então, o carbono 14, quando ele emite uma partícula beta, ele dá origem ao nitrogênio. Então, lembra a ideia que eu falei, que é como se um nêutron se quebrasse, colocando um próton dentro do núcleo, ó, então aumentou de 6 para 7, e o elétron, como ele não fica dentro do núcleo, por questões de repulsão mesmo, ele é emitido, né, e aí ele é emitido nessa forma, partícula beta. Tá? É só a nomenclatura aqui. Então, vamos lá. Raio-X, muito importante para fins medicinais, tá? Muito interessante a gente saber que a penetração está mais ou menos nessa ordem, de alta penetração para baixa penetração. Gama, raio-X, beta e alfa. Tá? Partícula alfa, ela se assemelha a um átomo de hélio, tem massa 4 e tem 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula beta se assemelha a um elétron, não tem massa e tem carga menos 1. Outra coisa, uma emissão alfa e beta é sempre acompanhada de uma
radiação gama. Beleza? Aqui só um resumo, tá? E aí, isso aqui só para a gente discutir. Alfa, o símbolo, alfa, 2, 4, beta, um Bzinho estilizado, bonitinho, com a perninha, menos 1 e 0. O gama parece também um peixinho de cabeça para baixo, né? Um peixinho que afogou, vocês têm como, 0, 0. Beleza? A questão de velocidade, isso tem até a ver também com o componente de penetração um pouco, tá? A partícula alfa é uma partícula mais lenta, vamos fazer assim, 200 mil quilômetros por segundo. A partícula beta tem 95% da velocidade da luz e a radiação gama tem aí praticamente a velocidade igual da luz, tá? 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Como que estamos? Beleza? Beleza? Show, então, moçada. Então, vamos lá. Aqui, uma coisa que eu acho interessante, por que eu vou trazer isso daqui? Porque lá naquelas competências que está lá no edital que eu mostrei para vocês, eles dançam muito com essa ideia de impacto ambiental, de impacto humano, de vantagens e desvantagens, da radiação em si, de usar a radiação para processos em geral. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre energia nuclear, só vantagens e desvantagens, tá? Para a gente ter também esse know-how e esse conhecimento um pouco sobre energia nuclear. Energia nuclear é a obtenção de energia elétrica a partir da fissão de um material, tá? Que vai liberar aí uma grande quantidade de energia e a gente vai converter essa energia para energia elétrica. Vantagens. Utiliza uma fonte presente em abundância na natureza, que nesse caso são os óxidos de urânio, tá? Que são os mais comuns de serem utilizados. Tem baixo custo de operação das usinas nucleares. Se vocês conhecem, por exemplo, a ideia lá de Angra dos Reis, vocês devem saber, não sei se já viram imagem, que é uma usina pequena, ocupa pouco espaço, tá? E não precisa de grande investimento assim, mas, né, sempre tem detalhes. Não emite gases poluentes na atmosfera, de fato, não tem queima de combustível fóssil, então acaba que não tem emissão de CO2, não tem emissão de óxidos de enxofre, nem óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. Então, é um processo bem limpo nesse sentido. Ele usa, basicamente, tá, a fissão do urânio, aquecimento de água, e essa água, depois, ela vai movimentar uma pá que vai transformar em energia elétrica. É basicamente isso. A pequena demanda por áreas de instalação, como eu falei, né, precisa de uma área muito pequena. A produção de pequena quantidade de rejeitos, mas aí vamos entrar na desvantagem depois sobre esses rejeitos, tá? Alta produtividade e capacidade de operar de forma contínua, sem interrupções. O pau pode quebrar ali, até porque você não demanda de muitos funcionários para poder fazer uma energia nuclear funcional, uma usina nuclear funcional. Desvantagem. Embora abundantes, os elementos usados como combustíveis são finitos. Assim, a energia nuclear é uma fonte não renovável da geração de eletricidade. Também, para a gente gastar todo o urânio que tem, vai usar a energia nuclear ainda por muitos séculos, né? Então, sim, desse ponto de vista, ele é interessante. Elevados custos de instalação, muitas vezes repassados ao consumidor final. Aquecimento das águas dos reservatórios. Então, como eu disse, normalmente eles instalam isso perto de região de mar, né, de rio, puxa a água desse lugar, aquece essa água com a energia liberada pela fissão do urânio, essa água vaporiza, depois condensa e movimenta uma pá. E aí essa água quente meio que volta lá para a região, né? Isso vai causar morte de peixes, morte de plantas, isso vai aumentar. Caiu até no Enem, foi uma questão do Enem esse ano, qual que seria um problema dessa água quente voltando, né? Ela diminui a solubilidade de oxigênio, tá? Então, quanto maior a temperatura da água, menor a quantidade de oxigênio ali, então tem vários problemas associados aí. Aqui que é o ponto interessante que eu vi, e as competências pegam muito nisso. Riscos ambientais e para a saúde humana, em decorrência do descarte irregular do lixo atômico. Esse lixo ele tem que ser descartado de uma maneira completamente adequada. Tá? Tem revestimento de chumbo, revestimento paredes de cimento de metros de largura para poder bloquear essa radiação. E ele deve ficar armazenado por muito tempo. Tá? Isso é uma coisa que eu não discuti aqui com vocês, porque não está no edital, para mim não fez sentido, é o tempo de meia-vida de um material radioativo. É o tempo que ele demora para decair, né, para poder liberar essas partículas, ou melhor, para consumir metade da sua massa ativa. Então, tem material que demora muito tempo. E armazenar isso, uma grande quantidade, por um bom tempo,
tem seus problemas. Riscos de acidentes nucleares, e aí a gente tem casos de Chernobyl, e no Brasil o caso do Césio 137, que veio aí de um material de radiografia, se eu não me engano, né? Uma criança achou no lixão, brincou com aquilo ali, e depois procurem saber um pouquinho sobre esses dois acidentes mais comuns, que é Chernobyl e o Césio, só para estar atualizado, tá? É sempre bom estar atualizado, porque são problemas que são pertinentes, e a gente pode linkar isso também com problemas geopolíticos, geoeconômicos, pode conversar lá na geografia também, né? E em outras disciplinas aí, ok? Aqui, só para a gente entender algumas questões voltadas a essa parte mais social, mais humana, uma coisa que o vestibular adora cobrar, né? Exigir de você esse senso crítico, esse raciocínio empático, humano, sustentável, essa palavra é interessante, tá? Muito alinhado com os princípios da química verde. Provas, em geral, gostam muito dessas ideias, tá? De elevar o estudante a pensar sobre esse tipo de coisa. Em qual das opções abaixo, o uso de radiações apresenta o maior risco potencial à saúde humana? Então, todos eles usam radiações, só que qual que é a mais nociva, tá? Em termos de comparação. Utilização de raio-x em exames médicos, esterilização de produtos médicos e farmacêuticos, tá? A esterilização acontece com o uso de radiação ultravioleta, tá? Não é radiação que a gente estudou agora. A geração de energia elétrica em usinas nucleares, seria o ponto principal aqui, tá? Irradiação de alimentos para conservação e controle de pragas, quero conversar sobre isso também, para dar um insight sobre isso. E a detecção de fumaça em sistemas de segurança contra incêndios, tá? Qual que é o pior de todos aqui? A geração de energia elétrica a partir de usinas nucleares, devido às vantagens e desvantagens que a gente acabou de conversar, tá? Outro ponto aqui, qual das seguintes aplicações das radiações tem maior potencial para causar danos à saúde humana, tá? Radioterapia para tratar câncer, tá? Provavelmente, quem já teve contato com alguém que passa por já passou por esse tipo de processo, sabe o quão doloroso é, né, e quão complexo é a reação que a pessoa tem em frente a essas coisas. O problema com raio-x, o raio-x ele pode até causar mutações gênicas, tá? Mas aí a gente usa material de proteção e ela não é tão nociva quanto outras radiações, tá? Essa irradiação de alimentos, deixa eu ver se já está aqui, para eu já comentar com vocês. Ó. Qual das seguintes aplicações é a mais recente? Ah, eu juro que eu fui pesquisar também, porque eu não sabia desse método, não tão recente assim, mas de anos para cá, de 2, 3 anos para cá, que é o uso de raio-x, o uso de radiações, tá, para poder neutralizar micro-organismos e prolongar a durabilidade do alimento, tá? Eu achei isso muito interessante. Eu tinha até deixado uma aba aberta aqui, acabei fechando, porque eu não sabia sobre isso. O bom de dar aula é isso, né? Que a gente vai pesquisar as coisas e aí a gente acaba descobrindo. Eu não falei errado, não. A irradiação de alimentos é um método que envolve a exposição de alimentos a radiações ionizantes, que eu já quero falar sobre isso, como raio-x, raios gamas ou feixe de elétrons. Esse processo é utilizado para reduzir a presença de micro-organismos patogênicos, insetos e parasitas, além de prolongar a vida útil do alimento, mantendo suas propriedades nutricionais e sensoriais. E eu achei isso incrível, tá? Eu confesso que eu não sabia disso. Alguém já sabia aí? Dá um joinha aí, legal demais, tá? Já fazem isso há muito tempo, mas, assim, para mim é uma coisa mais recente mesmo. E aí, olha só, falei aqui sobre a radiação ionizante, aqui. Qual dos aspectos aqui, ó, qual dessas aplicações não utiliza radiação ionizante? Primeiro, Fábio, o que é uma radiação ionizante? É uma radiação que é capaz de arrancar elétrons, é capaz de transformar o material em um íon,
radiação ionizante. E você tem a radiação não ionizante, que seria a radiação que não é capaz de transformar o material em íon, tá? Ionizante, transformar em íon. A radiação ionizante que a gente conhece, que a gente usa, raio-x, tá? Raios gama e feixe de elétrons. E aí esse com feixe de elétrons é até o Nobel do Einstein lá do prêmio do efeito fotoelétrico, não sei se vocês já viram sobre isso. Vamos lá. A esterilização de equipamentos médicos, igual eu mencionei, ela usa radiação ultravioleta para poder fazer essa esterilização, e ela é uma radiação não ionizante, tá? A radioterapia para tratamento de câncer, radiação ionizante. Geração de energia elétrica vai usar aí urânio, radiação ionizante, vai liberar radiação gama. Diagnóstico por imagem, raio-x, é uma radiação ionizante. O uso de radioisótopos em pesquisas científicas libera radiação gama, também uma radiação ionizante. Normalmente, a radioterapia usa o raio-x também, então, radiação ionizante. Tá? Então, raio-x, raios gama e feixe de elétrons são os 3 tipos de radiações ionizantes. Qual que é o problema? Ou qual que é a ideia? Que esses raios eles vão atingir o material e podem causar a sua ionização, podem arrancar elétrons desse material, tá? No caso da radioterapia, o raio-x ele vai atuar no crescimento de células tumorais, por exemplo, tá? Ele vai converter esses materiais em outros, né? Vai causar ali uma reação química, ali, um processo de destruição das células tumorais, tá? Vamos ver. Pessoal, vamos lá. De radioatividade, estamos ok? Foi isso que eu acho que eu pesquisei ali dentro da ementa, tá? Dentro do que eu posso entender que o PAS, como é que fala, hein? PAS, sabe como é que fala? Enfim, de cobrar, tá? Em termos de vestibular, de prova em geral, o que eu recomendo para vocês, então? Entender a penetração dessas radiações, o seu impacto na saúde, saber avaliar o processo ali de produção de energia, saber entender quem que é uma partícula alfa, uma partícula beta, como que ele se assemelha ao hélio, como se assemelha ao elétron, o conceito em si de radioatividade, em questão à instabilidade, talvez reconhecer um elemento que seja mais instável, aquele que tem uma maior diferença de nêutrons em relação ao número de prótons, tá? Quanto maior for a razão entre o número de nêutrons e o número de prótons, mais instável vai ser esse elemento, mais características radioativas esse elemento vai ter, tá? Então, acho que é interessante vocês avaliarem esse tipo de situação aí. Belezinha? Todo mundo bem? Os guerreiros vivos aí, vocês estão desde 5 horas, tá? Parabéns pela disposição de vocês. Obrigado por contar com a nossa confiança aí da equipe que a gente está formando agora. E, bom, bora para cima, né? Já tem uns rostinhos aí que eu estou vendo aí que eu conheço também. Vejamos o seguinte. E aí, foi até interessante, porque o Fernandinho mandou para a gente lá como é que fala? Aí, os assuntos, né, que vocês queriam trabalhar, aí eu não sei se foi o próprio pessoal do Grêmio que mandou, eu achei engraçado, porque na química estava assim, reações químicas, focar nas pegadinhas. Que pegadinha que tem reação química? Não tem pegadinha, não? Qual que é a pegadinha? Pegadinha, infelizmente, galera, está ligado, né? Fazer alguns exercícios, estudar, não tem jeito, tá? Eu achei a pegadinha aqui para nós vai ser o seguinte: vamos tentar não cair em nenhuma pegadinha. O que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, do jeito que está escrito lá no edital, é interessante, eu sei que vocês não pediram, mas é interessante ver que lá está dividido assim, ó, reações químicas, e depois tem uma introdução à estequiometria. Só vai conseguir fazer uma introdução à estequiometria, só vai conseguir fazer cálculos se você estiver atento às reações químicas, tá? Aqui também, no nossos slides hoje, eu vou falar um pouquinho sobre leis ponderais, que é o item C lá do edital, tá? De introdução à estequiometria. Só vou comentar para eu mostrar para vocês as leis que regem uma reação química, para a gente discutir aí a representação
por meio de equações, que eu acho que é o ponto mais importante, e eu acho que é o que o aluno em si tem mais dificuldade, que é essa representação. Tá? Então, acredito eu que todo mundo saiba que uma reação química ou fenômeno químico, tá? É a transformação de reagentes em produtos. Tá? E aí, primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui. Quando você vai escrever uma reação, quando você vai escrever uma reação química, vamos supor, né, o enunciado te dá uma reação escrita por extenso, né? Tenha cuidado com as palavras-chave. Entenda para mim essa reação, tá? Eu tenho reagente, eu tenho coisas que se consomem, eu tenho coisas que são gastas, eu tenho coisas que reagem, eu tenho coisas que diminuem ao longo do tempo porque elas estão sendo consumidas, tá? Essa seta, a seta aqui da reação química, ela está indicando, olha, obtido, olha, a gente formou tal coisa, que são os produtos. Tudo que indica formação, tudo que indica aparecimento, surgimento, tudo que indicar destino final, né, vai ser o produto. O bom da palavra produto, que ele faz todo sentido. Né? Na multiplicação não é um produto. Se você for numa empresa, qual que é o produto dela? O produto é sempre a coisa final, é sempre aquilo que se destina a chegar. Tá? Então, toma cuidado com a ideia assim, para a obtenção do fulano de tal, a partir do ciclano de tal, para a obtenção, é aquilo que está após a seta, é o meu produto. Para a obtenção, a partir de, quer dizer que são os meus precursores, quer dizer que são os meus reagentes. Entenda o sentido de ser um reagente e o sentido de ser um produto, tá? Um reagente é aquilo que é consumido, um produto é aquilo que é formado. E dentro de um texto, a maneira como que isso pode estar escrita vai te indicar exatamente quem está onde. Então, vai escrever uma reação química, tem primeiramente assim, põe uma seta, ponto, tem uma seta. O que está do lado direito da seta é o meu produto, o que está do lado esquerdo da seta é o meu reagente. Eu acho que para vocês aí que eu fiz direita e esquerda ficou diferente, né? Estou olhando de frente para a caneta. E aí você vai construir o seu raciocínio. Outra coisa, existem vários tipos de reações químicas. E aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui os principais tipos. Não tem como mostrar para vocês todos os tipos de reações químicas, mas são muitas, tá? O ideal é, mesmo que você... O que eu quero dizer? Existem reações que são tabeladas, tá? Vou mostrar para vocês, sei lá, reação de neutralização. Ácido base forma sal e água. Para isso, você tem que saber o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, né? Para começar também a entender o assunto. Tem reações que elas vão vir escritas do texto de uma maneira que ela não é padrão. Então, olha, para obtenção de alguém foram utilizados isso e isso. Então, para que o produto final seja essa coisa, os meus reagentes foram essas coisas. E aí, não é do edital, mas saber escrever fórmulas químicas. Tomar muito cuidado com os índices, igual aqui, CH4. O índice, ele fica, né, como se fosse um subscrito, né, ele fica pequenininho ali do lado da letra, indica a quantidade de átomos desse átomo, no caso, desse elemento na molécula. Então, CH4 quer dizer que tem um carbono e 4 hidrogênios. Esse númerozinho que está ali, a gente jamais irá alterá-lo. Digo isso para problemas envolvendo balanceamento químico ou para quando você for escrever uma reação química para tentar fazer o balanceamento ou querer, sei lá, falta de atenção, te dou a fórmula no enunciado e você transcreve errado, tá? Ou muda o número. Esse número ele não pode ser alterado. O2 é gás oxigênio. O3 é gás ozônio, já muda. Cada modificação que você faz ali, você está dando origem a uma nova molécula. Então, toma muito cuidado com esse índice. Não muda o índice, não mexe com ele, não faz nada com ele, deixa ele lá quietinho lá. Tá? Se for mexer com o balanceamento, apenas os coeficientes estequiométricos que aparecem na frente do problema. E aí, vamos lá. Deixa eu voltar para o slide aqui. Primeiro, reação química, leis ponderais, 3 leis que regem uma reação química. Primeiro, lei de conservação das massas de Lavoisier, apresento para vocês o bonitão do Lavoisier. Olha que cara charmoso. Em 1774, Lavoisier enunciou a seguinte lei.
em uma reação química, a soma dos reagentes é sempre igual à soma dos produtos. Aí ele faz a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui eu vou botar ainda um adentro, tá? A conservação da massa acontece desde que o sistema esteja fechado, ou seja, que não tenha perda de massa para o ambiente, para a vizinhança. Então, tem que ser feito um sistema fechado ou, pelo menos, isolado, né? Um sistema aberto, essa preservação ela já não é tão válida assim. E aí, olha só, se do lado esquerdo da equação tem 18 gramas, o lado direito também tem que ter 18 gramas. E o que isso quer dizer? Aqui eu estou falando de massa, mas isso que quer dizer? Que tem que ter o mesmo número de átomos. A lei de Lavoisier quer dizer isso. Se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o mesmo número de átomos que você tem de um lado da equação tem que ter do outro. Automaticamente vão ter a mesma massa, beleza? Então, olha só, um átomo de oxigênio reagiu com 2 átomos de hidrogênio, formou uma molécula de água. Tem 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Então, essa seria a preservação da massa, ok? Outra coisa, a lei das proporções definidas do cara chamado Proust. Essa proporção aqui é interessante, tá? Em uma reação química, tem uma relação fixa de massa entre os participantes. Simples assim. Então, olha só. No primeiro experimento, 90 gramas de água formam 10 de hidrogênio. No segundo experimento, 36 gramas de água formam 4 de hidrogênio. Isso aqui é o princípio da estequiometria. É o princípio da proporção, por isso que chama proporção definida. E cálculo estequiométrico, já fazendo um comentário lá para o cálculo estequiométrico, nada mais é do que um cálculo de proporção. Nada mais é do que montar uma bela regra de 3, onde você relacione coisas. Que coisas? O que o exercício quiser. A vantagem da estequiometria, que é um bicho de 7 cabeças, né? Eu não sei o porquê, a ideia é proporção. Se 10 gramas de uma coisa forma 20 da outra, 30 forma X. É uma proporção. A gente pode fazer isso. Quem disse isso, quem provou isso, Joseph Proust. Tá? Outra coisa aqui é que um elemento químico ele é sempre formado da mesma proporção entre seus... uma molécula tem sempre a mesma proporção de seus elementos. Então, uma molécula de água tem 88% da sua massa de oxigênio e 11% de hidrogênio. Então, independente da massa inicial que eu tenha, eu vou ter sempre essa proporção. E a lei das proporções múltiplas do meu querido Dalton, tá? O mesmo lá do modelo de Dalton, tá? 2 elementos distintos formam 2 ou mais substâncias compostas se a massa de um deles permanece fixa e a do outro variar em números inteiros. O que ele quer dizer? Que quando eu pego uma primeira quantidade aqui de um certo elemento e de um outro elemento, isso vai gerar uma certa quantidade de uma outra espécie. Aqui isso mostra para a gente que eu posso formar, por exemplo, se eu juntar enxofre e oxigênio, eu posso formar o SO2 ou o SO3. Eu vou ter proporções diferentes deles e era sempre variável de números inteiros. Isso daqui vai te ajudar também lá na estequiometria um pouco, mas o mais importante é essa lei das proporções definidas e lei de Lavoisier de conservação das massas, pelo amor de Deus. E aí vamos lá para o seguinte, tentei resumir aqui para você as principais evidências de uma reação química, tá? Pelo amor de Deus, toma muito cuidado na sua avaliação crítica desse cérebro maravilhoso que você tem na sua cabeça, quando você for diferenciar as evidências, porque existem fenômenos físicos que também têm evidências parecidas, mas aí tem um senso de maldade. Primeiro ponto. Liberação de gás. Liberação de gás é um dos melhores tipos de indicadores de uma reação química. Só que qual que é o problema? Se eu começar a ferver uma água ali agora para fazer um chá, vai começar a liberar gás, que são bolhas, ou melhor, moléculas de oxigênio que estão ali, que estão se desprendendo, tá? Olha que palavra legal, desprendimento, indica também um produto, tá? Olha, tal reação acontece com desprendimento de gás tal. Opa, esse desprendimento de gás é um produto dentro da reação química. Se eu estou aquecendo a água, é só um fenômeno físico, mas ainda tem liberação de gás. Não é bem uma liberação de gás. É só o oxigênio que está ali, que está indo embora. Se eu coloco uma pastilha efervescente na água, aquilo ali começa a liberar CO2. Então agora eu estou liberando um gás que não existia antes. A ideia de reação química é essa.
formar algo que não existia antes, tá? Então, está tendo a liberação de gás. Esse gás existia antes? Não, isso indica uma reação química. A liberação de calor, ou absorção de calor. Fenômenos físicos também ocorrem mediante liberação ou absorção de calor. Mas aqui eu coloquei até o palitinho de fósforo para indicar realmente, às vezes, chama, tá? Fogo. Isso implica em uma reação química, tá? Mudança de cor, cuidado com a mudança de cor. Aí a gente pode brincar com a física na mudança de cor. Se eu misturo duas soluções incolores, e ela fica rosa, aconteceu alguma coisa. Se eu misturo uma solução verde e uma solução amarela, se eu não me engano, vai ficar azul, tá? É só uma mistura de cor, é só uma questão física, é só uma questão de comprimento de onda, de cheiro dos nossos olhos, não tem nada a ver com uma reação química. Tenha senso crítico com essas evidências. Essas evidências, todas elas quase, também são acompanhadas, são observadas em fenômenos físicos também, tá? A formação de sólido é um trem muito interessante. E essa formação de sólido, ela pode vir com o nome precipitado. A formação de um precipitado, ou pode vir indicando assim, a solução ficou turva, a solução ficou levemente turva, a solução ficou opaca. Isso está indicando a formação de um sólido, às vezes branco, de um sólido amarelado, de um sólido que está deixando a mistura, a solução um pouco mais opaca, um pouco mais turva, tá? Se tem uma parada ali, está incolor, límpida, lindo, aí você joga alguma coisa ali, e aí ela começa a ficar turva, é porque está tendo a formação de um sólido, que depois ele vai se depositar no fundo, ele vai depois precipitar, beleza? Liberação de luz. Liberação de luz, assim, fenômeno químico, basicamente em quase todas as situações, tá? É interessante aqui na liberação de luz, que a gente vai ter aqui, fazendo um gancho, tá, galera? Eu estou aproveitando cabeça de professor, às vezes funciona mais rápido do que deveria. Liberação de luz, a gente pode conectar também com fenômenos explicados pelo modelo atômico de Bohr, tá? Como fosforescência, fluorescência, bioluminescência, transições eletrônicas em fogos de artifício, em lâmpadas, tá? Isso libera luz. Aí nós estamos falando de transições eletrônicas, estamos falando só de um fenômeno físico, tá? Não é bem um fenômeno, não é uma reação química que está acontecendo ali, tá? Desde que o elétron, né, não seja ejetado, ele esteja ali só fazendo transições eletrônicas, a gente tem liberação de luz. Eu citei aqui 4 fenômenos lumínicos, tá? Que são explicados pelo modelo atômico de Bohr, tá? Fenômenos de fosforescência, fluorescência, quimioluminescência e bioluminescência, tá? Não vou entrar em detalhe da diferença entre eles, mas é só para você ter isso em mente, tá? Quem explica isso é o modelo atômico de Bohr, porque ele explica transições eletrônicas de uma camada mais externa para uma mais interna, de uma mais interna para uma mais externa, beleza? Aí vamos lá, galera. Principais tipos de reações químicas que eu quero que você, pelo menos, eu sei que é difícil mastigar tudo agora, mas é para você ter um pouco de maldade, tá? Reações de síntese ou de adição. Olha só o modelo AB, formando, né? O que é AB? Vou usar a caneta aqui, ó. Eu tenho uma tampa, eu tenho uma coisa. Aí eu junto os dois. Pronto. Ou seja, eu tinha 2 substâncias diferentes e elas formaram uma única separada. É uma adição, eu juntei os dois, tá? E aí, como que isso pode aparecer? Às vezes pode vir escrito assim, olha só, a formação de um composto tal, e a molécula lá, sei lá, NH3, a partir de gás nitrogênio e gás oxigênio, e gás hidrogênio, N2 e H2. Opa, então N2 mais H2, seta, NH3. Vai escrever uma reação química? Eu gosto de fazer assim, tá? Eu boto a seta no meio de uma vez, a seta está ali, ok? E aí eu vou ver pelo texto, né, o que é formado, o que é consumido, o que é obtido, o que é gasto. Eu vou usar essas palavras-chave, tá? Essas palavras de comando para me ajudar na identificação. Aí, toda equação química escrita tem que ser balanceada. Pelo amor de Deus, não entrega se tiver uma questão aberta, se for para marcar, para fazer sinal de fumaça um dia, não faz com uma equação não balanceada. A equação tem que estar balanceada para seguir a lei de Lavoisier. Para isso, nós vamos atribuir os coeficientes estequiométricos, tá? Não vou entrar em detalhes, mas olha, tem o mesmo tanto de átomo de um lado e do outro? Posso entregar a prova assim?
Não posso entregar se ela não estiver balanceada, pelo amor de Deus. Tá? Outra coisa, vai fazer reação química, vai fazer estequiometria, já ganhou a reação, não começa nada sem ver se ela está balanceada. Pelo amor de Deus também. Me ajuda aí na hora da prova. Véio. Me ajuda, não tá de chorar quando eu penso nas atrocidades que vocês cometem lá. Mas eu sei que vocês não vão fazer esse tipo de coisa. Então, ó, reação de síntese. A mais B forma AB. Juntei. Análise, decomposição, é o contrário, tá? Eu tenho uma coisa, essa coisa se separa em duas ou mais, tá? Então, vamos supor que tenho aqui, tenho um tubo aqui, tá tudo junto. Então, decompus, separei todo mundo. Pronto. Então, tá tudo separado. Isso aqui entrou em decomposição. Isso aqui é interessante, porque essa palavra, ele é muito comum, vir escrito assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui do carbonato de cálcio, tá? Que é um material que sofre decomposição térmica. Tá até ali na pegadinha ali, ó. Ela pode ser térmica, eletrolítica, fotolítica. A ideia é assim, fulano de tal, vou pôr aqui, carbonato de cálcio, após decomposição térmica, foram obtidos calcário e a produção de um gás. Tá? É CO2, o gás produzido. Então, olha só, como que eu estou te contando a história. Esse cara passou por uma decomposição térmica, ou seja, ele é um único reagente. E aí eu tenho outros dois produtos formados ali que o texto me indicou quais são. Tá? Então, síntese, junto coisas para formar uma só. A decomposição, eu pego uma coisa, separo ela em duas, três ou mais substâncias. Reação de simples troca. Uma coisa entra no lugar da outra, tá? E só ocorre quando o elemento for mais reativo. E aí a gente tem a série de reatividade. Não acredito que a gente vai entrar em detalhe aqui, tá? Que acabou ficando bugado aqui, na hora que eu copiei e colei o 2 aqui, depois eu modifico. Olha só, A mais BC, aí o A e o B trocou de lugar, aí virou AC mais B. Tá? Então, simples troca. A dupla troca, acontece uma troca em duas moléculas que têm coisas diferentes. Aqui o A entrou no lugar do C, o C entrou no lugar do A. Então, virou ADCB. Então, simples troca, tira uma coisa, coloca outra. Dupla troca, saem duas de um lado para o outro. Tá? Isso aqui é interessante, que grande parte das reações que a gente usa de dupla troca, olha só, ocorre para gerar precipitado, gás ou água. E aqui a gente tem grande parte das reações de formação de precipitado. Aqui o precipitado é o cloreto de prata. E aí normalmente a gente simboliza ele, coloca entre parênteses, S, tá? Com um subíndice ali, para indicar o estado físico. Precipitado, lembra aquele sólido que foi formado lá na reação química, tá? Vamos lá, galera, estamos finalizando. Não vá jamais para nenhuma prova daqui para frente na sua vida sem saber o básico de uma reação de neutralização. Primeiro, é a justificativa para explicar o que é um sal. O que é um sal? Lá na função inorgânica. O sal é o produto de uma reação de neutralização. Então, ó, ponto interessante aqui também, tá? A maneira como eu posso te contar uma reação de neutralização. Olha, fulano e ciclano entrou em contato para formar fulanato. Sais, em geral, têm nomes muito, muito específicos, terminam em ato, eto, ito. Então, olha, a mistura do ciclano com beltrano formou fulanato de não sei quem. Opa, isso aqui, se liberar água, vai ser o adeus, uma reação de neutralização. Ácido mais base, ácido libera H+, base libera OH-, em uma das definições que a gente vai usar aqui. Sal, beleza? E água. O H+ do ácido junta com o OH- da base, forma água. O que sobra dos dois, a gente junta e forma o sal. Normalmente, o ânion do ácido junta com o cátion da base e forma o sal, que é um composto iônico formado por sal, por cátion e ânion. Tá? Vamos já revisar isso aqui. A reação ela pode ser total ou parcial, dependendo da força do ácido da base. E esse sal ele vai ter um nome. Né? Quando ele é uma neutralização total, eu formo um sal neutro, que é igual esse sal que está aqui. Quando a neutralização ela é parcial, ou seja, a quantidade de H+ do ácido e de OH- da base são diferentes. E aí isso tem um excedente de H+ ou de OH-.
De H+, vai dar origem aos hidrogenossais, que são sais que contêm H+, e quando for OH-, vai dar origem aos hidroxissais, que são sais que têm OH-, tá? Só já, talvez, comentando aí de função inorgânica e de ligação química. Reação de combustão clássica, você também não pode ir sem saber o que é uma reação de combustão. Só cuidado que nem toda reação de combustão envolve chama ou fogo, e quando a gente fala da reação clássica de combustão, é a reação que a gente chama de combustão completa, que é essa aqui que a gente vai contar agora. Você tem um combustível, nesse caso CH4, oxigênio, que é o comburente, forma sempre CO2 e água, desde que a combustão seja completa. Se a combustão for incompleta, a gente vai liberar ali monóxido de carbono ou carbono, que é a cinza, tá? A fuligem. E aí o exercício vai me contar isso. Olha, a reação incompleta do fulano de tal, e qual que é esse subproduto? É o CO2? É o CO ou é o carbono? Então, normalmente, ele vai contar isso para a gente também. Muito cuidado aqui também, na questão da combustão, o seguinte, o balanceamento, ele tem até uma maldade aqui, o número de CO2 é sempre igual ao número de carbonos do combustível. Então, aqui eu tenho metano, tem um carbono só. Então, vai produzir quanto CO2? Um só. Se eu queimar etanol tem 2 carbonos. Então, qual é a quantidade de CO2 que vai liberar? 2 CO2. Então, está sempre associado, tá? Para facilitar, talvez, o balanceamento aí, ou a sua maneira de enxergar o problema. Reações de oxirredução, não vou entrar muito em detalhe, porque eu acredito que não é um assunto que vocês veem aí no primeiro ano, mas é só para entender que é um tipo de reação que envolve transferência de elétrons. Só queria comentar isso, tá? Como classificação de uma reação química. Uma reação que envolve transferência de elétrons, ok? Seja ele um processo chamado de oxidação ou um processo chamado de redução, tá? São 2 tipos de reações aí. Aí, uma reação de precipitação é uma reação de dupla troca. Só estou mostrando aqui, porque normalmente chama essa atenção que, olha, o enunciado muitas vezes diz que a solução ficou turva. E aí, ela ficou turva por causa do quê? Por causa do sólido que foi formado. Quem que é o sólido formado? Normalmente é um sal, tá? Um composto iônico, pouco solúvel. Para ser precipitado, para não estar dissolvido na solução, quer dizer que ele tem baixa solubilidade. Tá? Uma característica importante da matéria aí é a solubilidade, em água ou não, e o quão solúvel ele é. Características aí de compostos iônicos e de alguns compostos moleculares. Compostos covalentes não são solúveis em água, já lembrando aí. Os outros 2 tipos de reação que eu quero mostrar para vocês, reações de formação de algum gás, tá? Que no caso estou formando CO2. Cuidado, efervescência pode ser física, como a água fervendo, assim como eu comentei com vocês mais cedo. E reações de isomerização, também não vou entrar em detalhe, mas é só para observar o que seria isomeria. Você deve ver isso na química orgânica ano que vem, ou no último ano. É a troca de posição de um grupo, tá? Ou de uma ligação dupla, mas o fato é, eu formo uma substância nova. Pensa em reação química sempre desse viés. Eu formo um novo produto, eu formo uma nova molécula, eu formo uma nova coisa, tá? É isso que eu tinha aqui. E aí, o que é interessante aqui, só para eu finalizar a minha discussão com vocês. Com reações químicas, e aqui dando um gancho com estequiometria, equação escrita balanceada, montar a relação é só tomar cuidado com a interpretação de texto. Claro, vai tomar cuidado com a interpretação de texto em tudo, mas no cálculo estequiométrico dobra essa interpretação de texto, essa atenção, tá? Porque um número ali que você não precisa usar vai fazer diferença na sua conta. Extrair a informação certa para fazer o cálculo certo sempre vai facilitar a sua vida. Tenha isso em mente, tá? Aqui, dentro dessa parte de reações químicas, eu acho que o que eu queria trazer para vocês é isso. Lá no edital vem escrito assim, evidências, tá? E a representação de equações. A representação de equações é isso que eu tinha que contar para vocês. Os tipos de reações que a gente tem e essas palavras-chave que vão indicar a gente qual que é a estrutura da equação química. Coloca a seta,
que está do lado direito são os produtos, são aqueles que são formados, o que está do lado esquerdo são os reagentes, são aquilo que é consumido. Tipos de reações, normalmente, ou processos químicos, normalmente podem terminar com a palavra lise, eletrólise, pirólise, hidrólise, tá? São reações que indicam quebra. Quebra de quem? Das moléculas que são reagentes. Pensa nisso também. Quando eu estou fazendo uma nova reação química, ligações estão sendo quebradas para novas ligações serem formadas. Em uma reação química, o objetivo é sempre obter um estado de menor energia das moléculas, tá? Ou seja maior ou menor energia, né, um processo endotérmico ou exotérmico, mas a ideia da ligação química, se eu vou formar uma nova ligação, isso tem que ter uma certa vantagem também. Olha muito por esse lado, né, já que tem a matéria de ligações químicas, eu posso te dar uma equação e dentro da equação questionar qual é o tipo de ligação que tem dentro de uma certa molécula ali, de um certo composto e etc. Beleza? Meus amores, alguma dúvida? Estou aberto aqui para vocês, tá? Agradeço a oportunidade, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que eu possa ter satisfeito alguma dos temas aí, tá? Se tiver ficado alguma coisa para trás, podem pegar meu contato com o Fernandinho, podem me procurar, tá? Estou sempre disposto a ajudar quem quer chegar em algum lugar, beleza? É isso. Vou aguardar aqui mais um pouquinho, ou eu posso sair? Como é que está aí o pessoal do Grêmio aí? Finalizamos, então? Acho que está tudo bem. Está tudo bem? Uhum. Show, então, tá? Muito obrigada pela aula, tá? Nada, gente, que é isso. Um abraço Ajudou muito. Eu vou mandar o material para o Fernandinho, peço ele para mandar para vocês, tá bom? Valeu, moçada. Abraço.